Aleluia, glória a Deus. Já são 10h35, glória ao Senhor. E hoje é o dia 21/6/2021. E hoje é segunda-feira, aleluia, glória ao Senhor. Então, amados amigos e irmãos, que tenham saúde, alegria, amém, que tenham tudo o que precisam para a glória de Deus. Jesus está conosco, aleluia, obrigado Jesus querido, tu vieste salvar-nos. Que todas as pessoas que ouvirem este vídeo recebam Jesus. Eu estive desempregado 4 meses, tinha muito menos idade do que hoje. E então acontece que 4 meses desempregado é muito. Eu procurava, mas não conseguia encontrar um emprego. Mas ensinaram-me, isto foi no domingo, umas palavras, uma oração que era assim: Jesus, eu te recebo como o meu Senhor e meu Salvador. Mais ou menos essas palavras. Isto foi no domingo, como eu disse, creio que já disse, e na segunda-feira já tinha emprego, a ganhar 4 vezes mais, aleluia. Até agora o Senhor tem-me ajudado, conforme a minha fé, e eu vou lendo a palavra de Deus para ter mais fé. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Glória ao Senhor. Vamos ler o hino 210, pela graça de Deus. Eu vou ler, né? Glória ao Senhor. Então, o título é A Arma do Amor. O título. E diz assim: com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Porque Deus é amor, Deus é justo, Deus é fonte da vida. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. É como ter uma máquina de lavar pratos, pode ser uma ou outra, e a pessoa acredita que a máquina de lavar pratos existe, mas ela também galardoa a pessoa que acredita nela, porque sabe usá-la, e nós temos que saber a palavra de Deus, e assim vamos vencer. Depois da morte, Jesus chama-nos quando Ele quiser, temos de estar preparados. Então a preparação é essa: receber Jesus, como eu disse há bocadinho, e ser seu discípulo, como uma árvore que dá fruto. Amém. Então, continuando. Com o amor tu podes criar. A Deus o Pai tu podes imitar. Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, aquilo que o Salomão também diz, que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então, a árvore, a língua, aliás, sim, a língua é como uma árvore de fruto e dará fruto conforme as palavras que nós dizemos. Então, vou repetir: com o amor tu podes criar. A Deus o Pai tu podes imitar. Com o amor tu podes crer. Sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar. Isso é essencial, que a pessoa perdoe a si mesmo e aos outros, até os inimigos. Glória ao Senhor. Mas isso é lição para outro dia. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar. As trevas são a ignorância, são o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele é mentiroso e pai da mentira e anda à volta das pessoas como um leão,
a quem possa tragar, ou seja, está a procurar partes fracas, pessoas mais fracas, não conheçam a palavra de Deus, para poder enganá-los. Então vou repetir, com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar, corações Ele pode transformar, com a arma do amor não vais falhar. Não vais falhar. Amém. Glória a Deus. Não vamos falhar. Então vamos gravar um vídeo cujo título é A Satisfação. Glória ao Senhor. A satisfação. E para isso vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 5. E diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. É claro que Deus nunca para de trabalhar. Descansar era num outro sentido, não é no sentido que a pessoa foi trabalhar, vem para casa, vem descansar. Não, Deus continua sempre a trabalhar, mas Ele terminou uma obra maravilhosa. Eu vou ler outra vez. Havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que fizera. Deus atingiu o alvo que Ele tinha proposto a si mesmo. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, foram criados. Não vieram por uma explosão, por imaginação de cientistas. Não. A terra foi criada pelo poder de Deus, pela fé de Deus, pela sabedoria de Deus. Amém. Vou repetir, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para labrar a terra. Gênesis 2, 6 a 7. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ou seja, o corpo do homem foi feito do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O espírito, alma e corpo chama-se alma vivente. Vamos ler o Salmo 139, 13 a 16. Diz o salmista: Pois possuíste os meus rins. Deus é o dono dos nossos rins. Cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso
E tão maravilhoso, muito maravilhoso, foi feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, sem forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando ainda uma delas havia. Glória ao Senhor. Vamos ler agora em Mateus 1, 18 a 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém. Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Mateus 18, 1 a 5. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. O Senhor Jesus disse ao Nicodemos que é necessário nasceres de novo para poderes ver o reino de Deus. É necessário nasceres de novo para entrares no reino de Deus. Então devemos fazer-nos como meninos, ou seja, o nosso espírito vai ter que ser criado de novo para ficarmos unidos com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vou continuar. Vou repetir. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Glória ao Senhor. Mateus 18, 6 a 7. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creia em mim, Jesus está a dizer que os miúdos creem, só que depois começam a ouvir os pais com conversas negativas e começam a aprender com eles. Vou repetir: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar.
Eu sei o que é uma modezinha. São duas, uma de baixo e outra de cima, para moer o trigo ou o milho, etc. Mas são grandes, aquilo acho que pesa mais de 500 quilos. Então Jesus continua a dizer: ai do mundo, por causa dos escândalos. Deus não se agrada nada destas guerras, destas mentiras, das corrupções. Deus não se agrada. Então o Senhor continua a dizer: ai do mundo por causa dos escândalos. O que é que são os escândalos? É tudo o que é contrário à moral, tudo o que é contrário à ordem de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Glória ao Senhor. Porque é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele homem, porque um escândalo vem. Pessoa que semeia escândalos vai sofrer escândalos. Por isso é que a Terra está assim, o planeta Terra. Mas esperamos que as pessoas se convertam, recebam Jesus e estejam preparados para quando o Senhor nos chamar, quando morrermos, né? Ou então quando Jesus vier buscar a igreja. Mateus 18, 10 a 12. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Também referente aos discípulos que tinham nascido de novo, não era só o pequenino que Jesus tinha posto ali ao pé deles. Repetindo, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Então, cada menino que ainda não tem consciência do pecado, o Senhor Jesus diz: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, fica sem pastor, não é? Então o Senhor diz: não irá pelos montes? Claro que vai. A ovelha dele vai à procura dela. Não irá pelos montes deixando as 99 com algum pastor, não é? Com alguma pessoa, em busca da que se desgarrou. Amém. Mateus 18, 13 a 17. E se porventura achar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Vou repetir. E se porventura achar, em verdade vos digo que vai sentir mais prazer, porque a pessoa que perde uma coisa e depois a encontra vai sentir mais prazer. Vou repetir. E se porventura achar, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela que encontrou do que pelas 99 que se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca, seja as crianças, mesmo fisicamente, como também os espíritos das pessoas que nasceram de novo, são crianças, são pequeninos. Outro versículo: ora, se teu irmão pecar contra ti, há um problema, não é? Se o teu irmão pecar contra ti, qual é a solução? Vai e repreende-o entre ti, ele só. Falar a sós, não é?
Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, então a pessoa deve começar por dizer a Deus: Senhor, ajuda-me a perdoar, ajuda-me a resolver este problema. Continuando. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Estamos a falar do irmão, da pessoa que também recebeu Jesus, né? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Também o Senhor Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Glória ao Senhor. Outro versículo. E se não as escutar, as testemunhas, 2 ou 3, diz à igreja, o grupo maior de irmãos, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano, uma pessoa que não está salva, uma pessoa que precisa de nascer de novo, não é? Vou repetir. E se não as escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, consideram como um gentio e publicano. Infelizmente, há pessoas que não se querem submeter nem à igreja, né? Mateus 18, 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Estamos a falar de ligar, de levar a pessoa a perdoar, a ser perdoado, a viver em comunhão com Deus e a continuar a ser discípulo do Senhor Jesus e a produzir fruto como uma árvore. Mas estou-me a lembrar da figueira. O Senhor ordenou que secasse, então que mais ninguém comesse fruto dela. Se o Senhor disser seca, aí é um grande problema. Faz-me lembrar aquelas pessoas que ofendem o Espírito Santo e os demónios operam e enchem o corpo dela e eles já não têm saída. Que Deus abençoe a todos esses. Sei lá, não sei o que é que devo dizer. Então diz, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Ligar, portanto, é perdoar, é ficar em santidade, não dar, se der lugar ao pecado. O São Paulo diz, irai-vos e não pequeis. A pessoa pode cirar, né? Mas depois resolver logo o problema, ou seja, o marido para com a esposa, ou vice-versa, então deve fazer isso. E continuando, aliás, repetindo, é verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, pode ser cura divina, prosperidade ou qualquer outra bênção. Repetindo, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, o que é que vai acontecer? Isso lhes será feito. Por quem? Por meu Pai que está nos céus. Glória ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Outro versículo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, como eu tinha dito, aí estou eu, no meio deles. O Senhor Jesus está no meio da sua igreja, mas a igreja tem que ser santa. Se houver ali pecadores, devem se arrepender. Eu acho que antes da reunião deve-se sempre orar pelas pessoas, para que elas sejam salvas.
peçam perdão a Deus pelos seus pecados, queiram perdoar os outros, para que a reunião seja uma reunião de santos e não de pessoas que não querem perdoar, pessoas que não querem, sei lá, não querem nada com Deus, não é? Ou pouco querem com Deus. João 8:38 a 42. O Senhor Jesus Cristo diz: Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai. Outro versículo. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se vós fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. É claro que, assim como lemos no Salmo 139, nós fomos formados no ventre da mãe. Foi Deus que fez isso. Eram apenas duas células, uma célula do pai, outra célula da mãe. Então, o que é que aconteceu? Só com aquelas duas células, Deus fez um corpo humano, não fez um corpo do leão, não um corpo de uma ave, não. Deus fez uma pessoa igual àquela que deu origem às duas células, o pai e a mãe. Glória ao Senhor. E depois, quando o Senhor fez o nariz e isso tudo, e quando a criança, creio que foi assim, né? É o que eu imagino. Quando a criança está a nascer, Deus dá-lhe o Espírito e dá-lhe o ar. O Espírito Santo é como o ar, precisamos dele momento a momento, porque ele é o Espírito de verdade que nos guia em toda a verdade. Glória ao Senhor. Depois, o Senhor foi preso, foi traído por um dos discípulos. E então disse-lhe, pois, Pilatos, que era o presidente, logo tu és rei? Perguntou ao Senhor Jesus. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Não foi por acaso que ele disse aquelas palavras. Eu, diz o Senhor Jesus, para isso nasci, para ser rei. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Assim agora é o Espírito Santo que dá testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade. Jesus tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Então, repetindo, disse-lhe Pilatos, que é a verdade. E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus. Não esperou pela resposta de Jesus. E disse-lhes, não acho nele crime algum. Claro que Jesus era santo. Na sua boca nunca foi achado engano. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo,
Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. João 19, 1 a 3. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, sendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. 19:4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui eu trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Então o Senhor Jesus não tinha nenhum crime, mas foi condenado por pessoas usadas pelo diabo. Não conheciam o Senhor Jesus, mas ele foi ressuscitado pelo Pai e está à sua direita. Aleluia! Para nos salvar. Ele viveu para nos salvar, morreu para nos salvar e ressuscitou para nos salvar. Aleluia! Glória a Deus! Então, amados amigos e irmãos, vamos parando. Deus abençoe. Tchau, em nome de Jesus Cristo.